Olá pessoal, aqui é o Anderson, de novo falando sobre energia orgânica, caixa orgânica. Eu estou hoje aqui com o Gilberto Gertner para falar com ele a experiência dele, descobrir o que ele sabe, onde que ele descobriu essa história, como é que é a história dele com essa energia. E ele vai contribuir com a gente com bastante coisa legal, descobrir que também estão fazendo já pesquisas em universidades sobre a energia e os equipamentos orgânicos. Ele vai contar essa história para a gente hoje. Oi Gilberto, obrigado por me receber e vamos trocar a figurinha aqui, contar essa história. Você me perguntou primeiro como é que eu cheguei até aqui, né? Mas eu vou te responder agora, ao vivo, já para o pessoal já saber. Eu resolvi pesquisar sobre geladeira e como fazer uma geladeira natural que não consumisse energia. Eu descobri duas soluções que me encantaram. Uma era 2 vasos cerâmicos que usam na África, um dentro do outro e entre os vasos areia, e isso conserva bastante os alimentos. E eu achei interessante, mas meio complicado. E a outra de conservação, eu achei a própria caixa orgânica, que dizia que conservava os alimentos. Eu resolvi buscar mais informações, depois descobri que dava para tratar saúde, e nessa linha foi atrás descobrindo os outros equipamentos orgânicos e tudo. E aí um dia eu resolvi fazer a caixa orgânica e gostei tanto. Eu falo assim, eu vou repetir agora porque já ouviu as outras, né? Mas eu me senti uma pessoa insensível. Porque todas as outras técnicas e práticas e coisas que eu fazia, eu não conseguia sentir, né, algum resultado efetivo na minha vida. E a caixa orgânica foi depois de umas 2 semanas usando ela. Mas tem uma peculiaridade. Quando terminei de fazer a caixa orgânica, eu não quis entrar, nem minha esposa, ninguém quis entrar direto na caixa. Não, fazer o teste primeiro, ver se esse negócio funciona. A gente colocou vinho, colocou leite, colocou frutas e conservava, né? Depois de 1 mês e pouco que a gente estava com os testes feitos, né? Assim, pô, agora o negócio parece que bate com a teoria, agora vamos entrar. E umas 2 semanas depois eu resolvi entrar. Umas 2 semanas depois que eu comecei a usar regularmente, diariamente, umas meia hora por dia, um pouco mais no começo, eu me sentia tão bem, tão energizado, tão relaxado, tão uma vitalidade boa, né? Eu até brincava, isso aí parece um energético, mas tem um pouco de diferença, que o energético, no meu caso, me deixa meio alterado também, né? Se eu tiver que dirigir, eu fico mais corajoso na direção. Mas a caixa orgânica, a energia orgânica, me deixava bem ligado, mas sensato, pés no chão, sereno, né? E eu falei, pô, isso é muito bom esse negócio. Falei para tanta gente, começaram a ir lá em casa, começaram a usar, começaram a gostar, começaram a pedir para fazer, comecei a fazer, daqui a pouco começou a aparecer gente que eu nem sabia de onde veio, pedindo se eu fazia caixa, comecei a fazer, e daí eu desisti de fazer caixa orgânica e falei assim, eu não vou mais fazer essa história, dá muito trabalho, não é o meu ganha-pão, não é o meu dia a dia, não é a minha prática, minha atividade, eu vou fazer informação para as pessoas saberem que isso existe, que isso é bom, e manuais e dicas de como fazer a sua própria caixa orgânica, o manto orgânico, o bastão de sempre, outros equipamentos orgânicos, né? E eu estou nessa agora, estou aqui por causa disso. Eu falei, vou fazer uma coisa bem feita, vou entrevistar quem sabe da informação e eu vou trazer para todo mundo. Então é assim que eu cheguei. Daí eu fui atrás na internet, quem procura hoje em dia sobre energia orgânica acha os vídeos da energia da vida, da época que o Sarmento e o Ralph Viana fizeram. Daí eu fui atrás do Sarmento, entrevistei o Sarmento, fui atrás do Ralph, então indo, vou descobrindo, daí eu começo a descobrir um submundo que vai emergindo, e agora eu vou trazer isso aí de novo à tona. Aqueles vídeos são de 20 anos atrás, 20 anos atrás, o que tem de 20 anos para cá? Deve ter muita coisa legal, muita coisa nova, e é por isso que eu estou aqui. Ou seja, agora me conheceu, conheceu a minha história, né? Porque a gente não se conhecia, estamos se conhecendo hoje, e agora eu queria que você contasse a sua, né, em relação à energia orgânica. Fico muito satisfeito que você tenha daí mergulhado, porque eu acho que esse revisitar as pesquisas aí do Reich atualmente é algo muito interessante. Como nós estávamos aí falando antes, eu acho que hoje nós temos muito mais equipamentos e muito mais tecnologia para poder avaliar melhor esses
equipamentos que, sem dúvida daí nenhuma, têm efeitos significativos, né? Então, essa questão dos 20 anos atrás, eu conheci o Ralph, o Sarmento, a turma toda ali da velha guarda, nos antigos ciclos Reich. Os ciclos Reich foram grandes eventos de psicoterapia corporal. Eles trabalhamos várias técnicas, vivências, palestras, mesas, etc. E um tema recorrente sempre foram as pesquisas aí do Reich, e o acumulador aí de Orgone, sem dúvida, sempre foi algo extremamente interessante. O princípio que ele tem, né, quando você estava falando em conservação, né, onde ele é usado em larga escala é nas embalagens longa-vida, né, que você tem papelão aí por fora, o orgânico e o papel aí metálico dentro. Né? Primeiro dentro, né? Então você tem essa questão. Ele falou isso a semana passada na entrevista que eu fiz com ele, foi por verdade. Uma coisa simples que você encontra em vários lugares. Né? A primeira caixinha que eu fiz foi de aplicação pontual, quem me ensinou foi o Ângelo Gaiás. Era feita com uma forma aí de pão, né? E em cima dela um isopor, uma caixinha de isopor. Então você tinha ali um aplicador direto de orgônico, né? O isopor daí captando e o metal refletindo. Você está entrando num ponto agora que eu estou bem curioso. Eu estava querendo fazer isso. Todo mundo fala que é material orgânico e inorgânico, ou orgânico e metálico. Mas nos livros do Reich ele falava fibra de vidro. Né? E eu andei pesquisando e o modelo de caixa que eu faço hoje em dia, depois posso te mostrar o modelo nas fotos, eu segui dois fabricantes, um americano e um alemão. Os alemães têm muitas pesquisas hoje. E eles praticamente, não sei se eles fizeram por coincidência ou não, eu acredito que não, mas o mesmo modelo. As mesmas medidas, a mesma altura, a mesma largura, profundidade, e a porta também não tem mais aquela janelinha, né? É uma fresta, a porta é menor que o vão, então fica um rodapé e um roda-teto assim, de vãos, né? Que circulam lá. Então é esse modelo que eu faço, em formato meio de geladeirazinho. E nas teorias, nos relatos, eu pesquisando sobre tudo isso, eu achei uma mulher na Alemanha também, que diz que agora está mudando do material orgânico algodão, que dá fungo, dá umidade, absorve umidade, fica é difícil tirar, para um material de sintético. Né? E você falou de isopor, né? Que tinha o isopor seria quase esse material sintético. Usa espuma de poli, sei lá, esqueci o nome, uma espuma, acho que vinda de petróleo. O isopor também, né? É um plástico quase. E funciona. Tem que ser material orgânico. Olha, hoje, como você falou, o Reich partiu de uma pesquisa básica, sabe, para ele chegar aí na caixa, antes ele pesquisou os biomas, né? A pesquisa aí de biomas, como os grandes pesquisadores, sempre por acaso que ele percebeu que havia uma radiação, né? E aí ele identificou que a luva aí de borracha tinha essa radiação armazenada. Né? A partir daí que ele foi pesquisar, foi desenvolvendo e chegou aí no formato aí da caixa. Eu acho que o princípio fundamental é que você tem um material que capta a energia e um material que emite essa energia para o interior aí da caixa. Né? Os materiais, eu acho que eles podem ser testados, porque hoje nós temos muito mais coisas à disposição do que o Reich tinha daí na época, que a pesquisa dele foi uma sequência de outras pesquisas. Né? Se você utilizar o material clássico, funciona bem. Eu usei a caixa durante muito tempo, inclusive na clínica psicológica, usei muitos anos, né? E realmente tem daí efeitos. Eu tive efeitos pessoais que eu senti usando a caixa
sistematicamente tem uma caixinha pequena, que hoje eu só coloco água, tomo água, né? Deixo a água aí na caixa e uso a água, tem uma caixinha aí menor, né? E tenho uma caixa aí maior na universidade, eu dou aula na Universidade Positiva, e lá nós estamos aí desenvolvendo um grupinho aí de pesquisas lá e já fizemos alguns trabalhos acadêmicos com as caixas, né? Uso a caixa lá. Mas eu acho que hoje nós temos inúmeras possibilidades. Na Alemanha, você deve aí ter visto, tem muita gente pesquisando e está desenvolvendo várias outras formas de trabalhar com a energia orgânica, não só com a caixa, mas o Cloudbuster também tem sido usado de várias maneiras aí diferentes. Ou seja, a gente fala de uma energia que o Reich tirou do misticismo, né? Uhum. Eu lembro muito bem, assim, eu dava aula. Aí quando que você descobriu o livro e chamou a atenção? Pois é, eu dava aula aí de yoga, lembro bem aí da história. E daí trabalhava com massagem, com terapias corporais aí de forma geral. Eu fazia daí karatê, dava aula aí de yoga e curtia muito essa área toda, né? Tinha lido muito sobre a parte de orientalismo, os princípios todos. Quando eu li o Reich a primeira vez, eu fiquei impressionado pela descrição que ele fazia da energia. Então, a bibliografia do câncer, que você leu? Isso. Uhum. Eu li toda a obra dele. Daí na época, porque quando eu comecei a ler, a explicação que ele tinha sobre a energia foi impressionante. Eu fui entender muitas coisas aí do yoga quando eu comecei a ler o Reich. Toda a parte energética, a forma como ele explica é extremamente clara para nós ocidentais. Uhum. Né? Mas o Reich conseguiu fazer uma coisa interessante, que ele tirou essa questão energética do misticismo e trouxe para dentro do laboratório. O Reich era pesquisador aí de laboratório, né? Inclusive tinham várias coisas que não tinham parâmetros. Na época, para pesquisa, ele criou uma forma que foi o funcionalismo, uma forma de pesquisa específica que ele foi aí desenvolvendo. E teve que criar muitos equipamentos porque não tinha como mensurar daí determinadas coisas. O que a gente tem aí de concreto, que se regra aí geral, a meu ver, é assim: ele conseguiu quantificar essa energia, armazenar e aplicar, né? Aquilo que era feito de outras formas, por videntes, por místicos, etc., ele trouxe para dentro aí do laboratório, né? E a caixa, ou o acumulador aí de orgônio, é interessantíssimo, porque as pesquisas que ele fez, muitos pesquisadores aí replicaram, eu repliquei algumas delas aí também. Você está se divertindo agora bastante aí com as suas caixas, daí você está vendo que elas têm um efeito aí direto, né? Sobre alimentos, sobre sementes, sobre plantas e sobre pessoas, né? Clinicamente, né, ao longo aí do tempo, né, eu usei muito como complemento do processo psicoterápico. A gente precisa ter um trabalho todo para inserção do trabalho com a caixa dentro do processo psicoterápico. Mas, enfim, coisas assim, de resultados sistematicamente. Sobre depressão, resultados ótimos nas questões aí de depressão, né? Ansiedade. O chega a falar no vídeo que a patologia, a doença que mais efetividade tem, né? Que melhor trata. Por quê? Porque daí na depressão a pessoa está com uma carga extremamente baixa e está fechada e contraída. A pessoa está ensimesmada, né? A caixa, como ela tem um efeito daí direto sobre o sistema nervoso autônomo, ela leva a uma equilibração do sistema nervoso autônomo, né? Com isso, o corpo tende a se expandir, a relaxar mais, e a pessoa respira daí melhor naturalmente e consegue aumentar a sua carga. Então a troca energética é boa. Como a caixa concentra uma carga energética maior que o meio ambiente, a pessoa tem uma overdosezinha quando ela entra lá, então ela tem um estímulo maior que o meio externo, estímulo energético
da I maior, que leva a essa equilibração do sistema nervoso autônomo. Como ele reflete diretamente no campo emocional, nós temos alterações significativas no próprio funcionamento, na estrutura fisiológica e também em todo o campo emocional, né? No próprio e fora comportamento. a depressão, quais são as outras doenças que têm um bom efeito? Olha, como identificou? assim, eu daí trabalhei com ela, daí voltada mais a questões emocionais, né? Utilizei com alguns pacientes que já eram meus pacientes antes e que estavam aí com câncer, né? Aliás, só vamos ter um cuidado aqui, né? Com as pesquisas, o Reich tinha muito daí cuidado com isso, que você deve ter lido nos experimentos dele, as questões radiativas não são daí bem-vindas. Então, quem faz radioterapia não pode fazer a caixa, senão piora em vez aí de melhorar, corre riscos muito sérios, né? Então, tem algumas coisas que tem que se prevenir, algumas coisas. Você está falando, eu vou explicar para eles, da experiência Oronuro, né? Ele achou que ia anular o efeito da radioatividade com a energia orgânica e acabou potencializando. Né? Potencializou, então, causou uma a radioatividade e a radioterapia é praticamente a mesma coisa em escalas diferentes, né? Mas, e daí tem que ter esse cuidado para não potencializar e aplicar a saúde em vez de melhorar. Né? Então, porque assim, você veja, o Reich chamou essa energia de orgônio, né? Então, segundo ele, é uma energia de base daí solar que está presente no ar, né? Então você capta ela na respiração, daí nos alimentos, enfim, você tem uma forma de absorção, né? Alguns aquela locais. brincadeira que as pessoas falam, o cara vive de ar. Exatamente. O cara vive absorvendo energia orgânica, aí seria. Sem dúvida nenhuma. É isso. O cara que consegue viver de ar, que existem relatos aí que o cara vive uma semana, um mês, 2 meses, se o cara consegue, vive absorvendo a energia orgânica. Ele é um acumulador de orgânico. O cara incorpora um acumulador nele mesmo. Isso basta, é o suficiente. Mas é interessante, porque assim, ela potencializa a carga, a pessoa fica uma carga daí maior. Nos experimentos com pacientes, eu tive alguns pacientes ao longo aí do tempo que acabaram desenvolvendo a patologia e como eu tinha a caixa, a gente acabou fazendo uso sistemático, né? Do câncer, você está falando? Daí de câncer, né? O que eu pude ver na minha experiência com eles é que aquilo que o Dr. Luiz Moura daí relata, que o Reich tinha daí pontuado aí também, é que assim, minimiza a dor, sofrimento, né? Minimiza a dor pelo efeito expansor, porque a dor também é contrativa, né? Quando eu sinto dor, tendo a me encolher e a me contrair. Então ele faz um efeito daí contrário, minimiza. Então, fala daí de cura é uma coisa muito complicada, né? Muita gente me pergunta por e-mail e tal. A caixa cura câncer? Não posso afirmar isso, não cura. Eu acho que é uma ajuda coisa... a inibir o sofrimento, né? Diminui o sofrimento e prolonga a possibilidade de tratamento, né? A pessoa tem um prazo maior para... E ela faz uma estimulação do sistema imunológico, né? E eu acho que hoje caberiam pesquisas, hoje nós já temos condições de fazer pesquisas sistemáticas. Eu acho que uma das grandes questões seria essa questão do sistema imunológico, né? Em que a gente pudesse ter pesquisas acadêmico-científicas, porque queira ou não, a gente precisa desse respaldo também para poder tornar isso mais ampla, a aplicação mais ampla. E também ter as delimitações claras de quando usar e as contraindicações. Que não tenha nada que seja bom para todo mundo e que caiba em todas as situações, né? Não é uma panaceia. Mas você estava me contando, então, deixa eu voltar aqui,
querendo resgatar um pouquinho o papo anterior ali, que eu acho que ele ficou ainda, eu ainda não está claro para mim. Porque o Luiz Moura fala do bastão de sempre e tal, e quando ele pode fazer o tratamento pontual, vai ajudar a energizar o local, e como pode também com fazer de cobre e descarga, né? E para um e para outro, para tratar, você segura com a mão o bastão, no ponto, apontando para o ponto que você quer tratar. E para fazer a descarga, você usa um saco plástico na mão, porque senão vai descarregar a tua energia, não sei o que, você tem que pegar no ponto ruim e encostar ali sem o toque da mão. Por isso que ele isola com o saco plástico. E ele fala também, relata aquela experiência que ele fez com os médios, dando as mãos, você conhece essa experiência? E que também, quem falou isso para mim foi o Sarmento, numa entrevista, que eles fizeram essa experiência com pessoas num parque, que estavam no parque, o Luiz Moura foi repetir para mostrar para as pessoas que existia essa energia, que ela podia mesmo desconectando as mãos, alguma pessoa com maior energia podia continuar conduzindo, e que o plástico isolava. Daí essa história, você falou o que o Ralph falou também, a caixinha de leite é uma caixa ergônica, o mesmo princípio. O plástico que tem na caixinha de leite não isola, e você falou que o isopor, fez uma caixa branca com isopor e forma de bolo, o isopor não é um material isolante também? Muito isolante? Não. Aí eu falo, diferente. o material sintético e o natural, o orgânico para mim seria o natural, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, eu acho que hoje, veja só, eu acho que todas essas questões, eu volto para você para a questão do princípio. Né? Veja, nós temos princípios, assim, de que nós temos uma energia que é circulante, que é descrita ao longo das várias tradições clássicas aí, né, do Oriente, né? Chama-se de prana, de chi, daí de chi, enfim, né? Hoje como nós temos aí, por exemplo, a acupuntura hoje, que é reconhecida pelo Conselho Federal aí de Medicina como especialidade. Então hoje nós não estamos, hoje quando você fala de circulação de energia, você já está falando de algo credenciado a nível médico oficial. A medicina alopática brasileira reconhece a homeopatia já fazem alguns anos que isso foi reconhecido. Então, eu falo assim, já está falando de uma suposição clara, que já não é mais também mística nem nada, que tem uma energia que circula pelo corpo, se você aplica determinadas agulhas em determinados lugares, reflete no funcionamento daí de órgãos e daí de sistemas. Beleza. Nós estamos falando quando eu estou energizando um lugar, ou quando eu estou drenando, algo muito parecido que você tem na acupuntura, aí no duinho, aí no shiatsu, que você tem pontos em que eu tenho energia estagnada, que eu tenho que fazer ela circular, e outros que eu tenho que estimular para que a energia esteja lá. É o que o Reich fala um pouquinho na questão das coráceas. Né? Então, se eu tenho um fluxo pleno de energia, eu estou saudável. Se eu tenho interrupções nesse fluxo, eu vou ter dificuldades. Né? Que é o mesmo princípio daí da própria acupuntura, aí da medicina tradicional, chinesa. Né? Fluxo é saúde, restrição aí de fluxo pode levar à doença. Né? Então, a gente está falando disso. A caixa estimula de alguma maneira esse fluxo, tornando o corpo mais relaxado. Ela dá a possibilidade para que eu tenha um fluxo energético mais pleno e que o corpo mesmo possa buscar a sua própria regeneração. Né? Agora, veja, o princípio básico aí que nós temos é que existe uma energia que nós temos uma forma de captar, armazenar e aplicar. Tornamos isso funcional. Né? Agora, eu vejo que hoje, como está sendo feito na Alemanha, daí que você viu que tem um monte de gente aí pesquisando daí materiais, etc. Hoje nós temos 500 opções a mais do que na época daí do Reich. Né? Na época aí do Reich, a restrição que ele tinha de equipamentos e de materiais era muito grande. A grande sacada dele foi perceber que tinha uma energia que funcionava, que afetava o nosso funcionamento fisiológico e emocional e poder daí lidar com isso. Né? Na época, o câncer foi a grande
a grande questão aí da pesquisa, mas ela se abre para todas as doenças autoimunes, né? Daí de uma forma mais intensa. Porque as doenças autoimunes, elas têm uma relação direta com o campo emocional também. Todas as doenças autoimunes são muito afetadas pelo lado emocional. Se você está equilibrado emocionalmente, você tende a melhorar o seu funcionamento se você tem uma doença autoimune. Se você está desequilibrado emocionalmente, ela sempre piora. Isso é uma coisa clássica. Poderia explicar mais didaticamente o que é a doença autoimune? O que é isso? É uma doença gerada pelo próprio corpo? São daí doenças que o corpo agride a si mesmo. Né? E é bom a gente daí deixar claro que as pessoas vão dizer, não, a pessoa produz a doença. Ninguém vai produzir a doença voluntariamente. Né? O corpo daí trabalha, se volta contra ele mesmo por alguma disfunção ou alguma dificuldade, seja em que campo for, mas não é uma coisa consciente. Né? Então vamos pegar uma doença que é bastante conhecida, a psoríase. Né? Eu já atendi vários pacientes e é interessantíssimo a relação entre o momento emocional que a pessoa vive e os sintomas. Então, em doenças autoimunes, todas elas, o emocional é fundamental. E a caixa faz muita diferença nisso, porque ela não só cria um equilíbrio a nível do sistema nervoso autônomo, como ela mexe também com o equilíbrio emocional. Então ela ajuda a pessoa a estar daí num estado melhor, né, sistemicamente, e com isso contribui para minimizar os efeitos da doença. Né? E o câncer também é uma doença autoimune. Né? Mas chega ao ponto de se dizer que pode curar? Ou ajuda muito no tratamento, mas cura não? Existem relatos de cura? Existe. Daí se você for... eu creio que você vai conversar com o Dr. Luiz Moura, ele tem relatos lá muito interessantes, porque daí usado durante muito tempo e na área médica. Eu só utilizei na área psicológica, dentro do campo. Aí psicológico, como eu falei, acompanhei alguns pacientes usando caixa que já eram meus pacientes aí de longa data, né? Mas, assim, tratar doenças com a caixa nunca foi a minha praia. Nós daí fizemos agora, né, já entrando aqui na questão acadêmica, que não tinha falado aí a você, nós agora fizemos, ano passado, 2 TCCs na universidade, né, vendo os efeitos da exposição à caixa aí de orgônio, né, onde a gente mensurou estresse, depressão e ansiedade. Então, primeiro foi... As principais das doenças da humanidade no presente, né? Sem dúvida. Né? Então, assim, uma era uma exposição única, daí de 20 minutos. Então, a pessoa... Uma só? Uma só. Uma foi uma utilização e a outra foi a utilização continuada eram 7 exposições aí continuadas. Então a gente fez uma experiência com uma caixa e a outra com 7 dias. Eram 7 dias à disposição. Né? Então assim, nós mensurávamos antes com instrumentos, com testes aí psicológicos, nível de estresse, ansiedade e depressão, né? E depois do uso aí da caixa. Fazia antes e depois, e uma entrevista onde a pessoa fazia o relato das sensações que ela teve dentro aí da caixa. Deixa eu só perguntar uma coisa. É a pessoa doente ou pessoa sadia? Não, pessoas normais. Pessoas normais. Né? Então eram outros alunos, outros voluntários. Né? Alguns tinham... Porque quando você... Mesmo assim dá para medir a ansiedade, o estresse. Se ele está alto antes, você vai ter. Daí pessoas, tudo você tem. Daí pessoas, assim, não eram pessoas identificadas como pessoas com alguma patologia específica. Né? Então, óbvio que nisso você tem uma redução aí de efeitos. Quando eu tenho algo instaurado, eu tenho uma resposta maior normalmente. Bom, o que a gente fez? Para não ter nenhuma interferência do pesquisador e nem de uma influência de alguém que já leu algo sobre a caixa aí de orgônio, nós fizemos um estudo
duplo cego, onde nós construímos uma caixa daí de orgônio e uma caixa placebo, que era uma caixa daí de madeira, igualzinho, mesmo daí tamanho, só que dentro era pintado com tinta daí metálica. Então a pessoa abre a caixa, aparentemente é a mesma, né? Para quem não conhece, é a mesma. Ah, tá. Para simular o metal, você fez uma pintura metálica. Exatamente. Né? Tá? Que também não tinha metal dentro, senão virava uma caixa orgânica. Exatamente. Tá? Então, assim, a pessoa quando entrava, ela não sabia em que caixa. Daí entrava, tinha um pesquisador auxiliar. A pessoa nem sabia em que caixa era, nem sabia para que servia aquilo. A maioria não, mas alguns como já tinham lido, né? Principalmente os que vieram, aí depois quem veio, aí primeiro não, mas aí daí conversava, tá, então as pessoas queriam saber alguma coisa. Então, alguém leu, para não ter uma interferência, né, dessa questão da informação prévia, as pessoas entravam daí na caixa sem saber em qual caixa entravam, e o pesquisador principal, quando aplicava os testes, quando entrevistava também, não sabia em qual caixa a pessoa tinha entrado, para não ter nenhuma influência também do pesquisador. Por isso tinha um pesquisador auxiliar. O duplo cego é esse, o paciente e o pesquisador. Exatamente. Os dois são certos. Os dois, ninguém sabia da informação. Então com isso a gente reduz um pouco a interferência externa, né? De ter alguma questão, já vou achando que vai acontecer alguma coisa, então eu posso estar me induzindo a ter algum tipo aí de sensação. Uma tendência, né? E o que a gente pôde observar foi bem interessante, porque na exposição única nós tivemos uma alteração, não foi estatisticamente daí significativa, né? E na exposição continuada, obviamente, nós tivemos uma alteração mais significativa dessas três variáveis, né? Ansiedade, estresse e depressão. Foi interessante, uma coisa simples, só que assim, quando você sistematiza e daí trabalha numa pesquisa com um rigor aí científico, é diferente, né? Então eu creio que isso pode ser, isso é uma pesquisa extremamente simples, né? Básica, mas assim, eu creio que nós poderíamos pesquisar hoje inúmeras questões, e me interessaria muito hoje a questão do sistema imunológico. Então você pode fazer isso através de exames aí de sangue antes, né, fazer a exposição durante um certo tempo e repetir os exames aí de sangue, né? Óbvio que você tem que ter outros controles aí também dentro da vida aí da pessoa, mas seriam questões em que a gente poderia ter um pouco mais de segurança para ver os efeitos, né? E inúmeras outras questões podem ser mensuradas hoje com o que nós temos de disposição hoje a nível tecnológico. Daí na época aí do Reich tinham pouquíssimas coisas à disposição. Hoje nós medimos o cérebro de trás para frente, então você consegue ter hoje leituras extremamente detalhadas do corpo humano, da parte daí fisiológica, exames de todos os tipos, inclusive aí do cérebro, né? Eu creio que a gente daí poderia hoje reestudar, criar essas experiências com mais recursos. Então, eu creio que assim, esse seu interesse hoje em divulgar e mexer de novo aí no Reich, eu acho fundamental, porque o Reich eu acho que cabe ser reestudado hoje. E eu acho que aquilo que você trouxe quanto a materiais, hoje eu creio que hoje nós temos que testar para ver o que efetivamente daí funciona. Porque assim, foi um momento, isso são muitos anos já, isso foi no final da década de 40 para cá, né? Nós estamos num outro século, estamos aí mais de 60 anos aí na frente, então a história é outra hoje, e hoje nós temos muitos recursos daí de todas as espécies que podem contribuir nas avaliações sobre os efeitos daí da caixa, e não só da caixa, mas também dos outros instrumentos aí desenvolvidos aí pelo Reich. A utilização dessa energia, o próprio Claude Baster, né, que é um equipamento que mexe com o clima, né, que ele maximiza isso que ele viu que acontece aí no corpo, ele jogou aí para o céu e viu que mexia com a atmosfera, né? O princípio é o mesmo, ele parte desde quando ele começou a pesquisar amebas, passou isso para o corpo e depois passou para a atmosfera, né? Então, eu creio que tem muitas coisas. Você conhece alguém que tem o Claude Baster? Aqui não.
O Luiz Moura parece que tem um, né? Eu não sei se ele está fazendo. Ele tinha pelo menos em Esconde do Mauá, mas não sei se usou uma vez só. Eu acho que a gente falou um pouquinho da Alemanha, lá eles estão com vários instrumentos lá que eles daí têm usados. Agora, tem informações que foram usadas em vários lugares aí diferentes, né? E hoje, eu acho que é uma coisa fundamental nessas mudanças aí que nós temos tendo, mas a gente já vai para uma amplitude daí maior. Eu acho que o acumulador, ele pode ter uma aplicação psicológica excelente, né, para questões emocionais, ele vai muito bem. Eu, pelo menos todas as vezes que usei, clinicamente, eu usei por mais de 10 anos. Então, muita gente usou e sempre teve resultados aí positivos, né? Então, todas as questões emocionais que a gente... Tanto na prevenção como no tratamento, Jorge Mar. Eu acho que aí você traz um outro ponto que é fundamental, assim, a caixa, né, o acumulador, preventivamente, ele é excelente, porque quando você está com o nível da carga mais alto, você fica melhor de saúde, né, e fica melhor para se relacionar aí com a vida. Então, assim, reduz, né, o risco de contrair doenças, né? Você pode minimizar o risco aí de doenças. Preventivamente. Por vários aspectos, inclusive a imunidade também. Sem dúvida nenhuma. Né? O Luiz Moura comenta do tratamento de câncer com a aplicação da autoimunoterapia, que aumenta a imunidade, com a caixa orgânica que aumenta a imunidade. Chegar a curar a doença. Aliás, falando da autoimunoterapia, tem uma moça, uma amiga nossa lá de Florianópolis, que publicou um livro sobre autoquimioterapia. Ela continuou as pesquisas aí do Luiz Moura e aplica em larga escala lá, uma enfermeira. Não, mas ela daí publicou um livro, daí depois posso passar o contato, a Ida Zaslaves, que ela está nisso há muito tempo. Eu fiz várias aplicações aí com ela, além dela ter pesquisado muito, tem uma mão excelente para fazer a autohemoterapia. Eu entrei nessa umas 4 semanas atrás, antes de viajar para as férias. Depois nas férias eu parei. Mas estou sentindo um efeito bom, tá agradável. Então, assim, nós estamos falando de todas as questões assim. Eu gosto muito desses princípios aí do Reich, né? Porque assim, a caixa, ela potencializa e faz essa mobilização num curto espaço aí de tempo. Ela vai atingir efeitos aí semelhantes que uma prática aí de yoga, que é um trabalho de vida energética, né, que vai também buscar uma soltura, uma descontração. Agora, na caixa, você entra e tem esse efeito aí direto. Né? Poderia se associar, falar assim, um tom de, sei lá, uma brincadeira séria, seria como uma acupuntura sem agulhas? Chega alguma coisa a ver com isso? Não? De alguma maneira você pode pensar nisso, porque os dois trabalham no campo energético. Né? Você cria uma facilitação para o fluxo energético. Né? A acupuntura também vai trabalhar, obviamente, guardadas as devidas proporções e as técnicas, né? Você faz uma estimulação, só que você trabalha, eu creio que assim, a questão do hormônio é uma estimulação sistêmica, né? A acupuntura você faz uma estimulação pontual que gera um efeito sistêmico, né? Mas na caixa você tem uma estimulação sistêmica já. Né? A estimulação não é resolvendo tudo ao mesmo tempo, mas devagar. E a acupuntura é mais pontual, excessiva e tenta resolver mais imediatamente. Você sente o efeito ali que vai espalhando pelo corpo. O outro, ele já é espalhado, vai atingindo o ponto que está com problema. É isso? De dentro para fora, de fora para dentro, mais ou menos, para deixar claro, é isso? Sem dúvida nenhuma. Né? Faz um efeito muito interessante e cria essa potencialização energética. Né? Eu fiz vários experimentos aí com isso, realmente o nível de energia fica bem mais alto. Né? Voltando a falar da caixa, eu estou com várias caixas lá, querendo. Eu digo que eu estou com várias caixas, mas eu estou para montar as caixas, estão todas prontas, estão todos os materiais lá. A minha intenção, porque eu ouvi relatos também que a lã de carneiro é muito boa, talvez uma das melhores materiais para usar na caixa.
Só que não é muito fácil porque ele é fácil de achar, tem problema com fungos e não sei o que, né? Ou cheiro e tal. Mas eu quero fazer uma caixa com leite de carneiro, outra com algodão cru e outra com esse material sintético que o pessoal da Alemanha está fazendo. Eu já comprei até esse nome, depois eu coloco no vídeo o nome do material. E uma sem, só a caixa sem o enchimento, né? Só para fazer também o controle. Mas teria alguma outra indicação de fazer caixa com outro material? Porque eu poderia fazer com outros materiais que já tem alguma pesquisa ou curiosidade para fazer, né? Eu não pensei mais se você quiser usar, use o isopor também. Fazer o mesmo? Daí você faz daí no lugar do algodão. Do algodão, ele é mais leve, né? E aí só que você vai ter que achar uma forma de mensurar o resultado, né? Expor a mesma coisa nessas várias caixas e mensurar. Na verdade, eu estou querendo pegar, a intenção é pegar vários produtos, leite, vinho, cenoura, maçã, e colocar todos nas 4 para ver o resultado. E coisas que germinem aí também. A gente já começou a fazer isso, mas sementes também, comparando o crescimento delas, porque a gente vai falando de uma leitura indireta, né? Você vai ter que expor alguma coisa indiretamente. Minha esposa já fez um teste, pela observação dela inicial, muito primária ainda, tem coisas que germinaram bem e tem coisas que germinaram menos quando receberam uma carga muito intensa. Mas tem uma dose também, né? Tipo, deixar uns 2, 3 dias é bom, deixar uma semana já não serve tanto quanto, menos tempo rende mais. É que nós temos muitas variáveis aí para controlar, né? Pesquisa é uma coisa delicada, porque assim, para você conseguir fazer tudo igualzinho e controlado é só em laboratório, né? E fora isso nós temos várias questões que interferem significativamente e que podem contaminar os resultados. Então, por isso que eu acho que essa provocação de pesquisar, eu acho fundamental hoje, né? Porque assim, o Reich foi maldito durante muito tempo dentro do meio acadêmico e médico, tanto é que você pega grandes nomes aí da psicologia. Pouca gente traz o Reich. E o Reich foi um cara que criou um trabalho interessantíssimo, né? Um cara assim, totalmente inovador, estava muito além aí do tempo dele, uma pessoa altamente diferenciada, curioso, insaciável atrás do conhecimento e da verdade, né? Transitou por vários campos aí de conhecimento aí diferentes e deixou uma bagagem enorme aí de trabalho, tanto na área clínica quanto no campo energético, para serem daí continuados e pesquisados. Eu acho que a questão principal dessa sua provocação com os vídeos é estimular as pessoas a usarem mais e a pesquisarem, né? Porque assim, coisas gerais a gente já tem muitas, assim, funciona assim, funciona assim. Agora, as especificidades e as contraindicações... E também tem muito no relato repetido, né? Fala uma vez e sai reproduzindo aqui em tudo que é lugar, é a mesma informação que foi feita 30 anos atrás, né? 50, 60 anos atrás. Então, eu acho que hoje cabe a gente revisitar com a tecnologia que nós temos e fazer pesquisas sistemáticas para a gente poder utilizar isso em larga escala. Porque assim, como tem indicações, também tem contra-indicações. A gente tem que cuidar com isso, como todas as coisas que emitem radiação, você já viu bem lá, né? Mas agora teria que mensurar isso tudo hoje, rever essas coisas, porque eu creio que hoje nós já temos um arsenal de possibilidades para fazer mensurações muito mais precisas. Esses TCCs que você falou que acompanhou foram feitos em qual cadeira ou em qual formação, digamos? No curso de psicologia. No curso de psicologia são trabalhos de conclusão de curso. São trabalhinhos pequenos, são. Poderia ser um trabalho de química, por exemplo? Pegar uma pessoa de engenharia química? A grande questão aí do Reich, que é interessantíssimo, porque ele sai da área médica, passa para a área psicológica, passa para a biologia e passa para a física, né? Então ele transita por vários lugares, né? Isso é muito interessante. Vai para a política. Tem todo o lado
sociopolítico-econômico que ele daí aborda desde aí do início, né? Então ele acabou assim, sendo politicamente muito ativo. Isso foi um grande problema. Depois a própria pesquisa com a energia, né? Quando ele foi preso, né? Ele foi preso, cuidado, que ele foi preso vendendo caixa de orgônio. Não vou vender. Eu vou só ensinar. Cada um que faça a sua. FDA aí nos Estados Unidos. Então, assim, brincando, mas eu falo... Você acha que o argumento da captura dele, da prisão dele, foi o verdadeiro? Ou era mais político? Ou era da energia? Ele estava descobrindo algo novo mesmo, energeticamente falando? Foi na época aí do macartismo, né? Então, assim, estava na época da caça às bruxas aí nos Estados Unidos, quem era comunista, aquela coisa toda. Então, tinha uma conotação política muito forte. E depois tinha uma outra coisa muito, que eu acho, né, que a questão do FBI, com ele, é a questão do trabalho com energia. Ele estava desenvolvendo uma coisa diferente que ninguém... Essa energia do lado da energia mecânica de motores, ou energia elétrica, ou a energia humana para acabar, entre aspas, hoje bastante os remédios da indústria química. Olha, o que você... Eu acho que nós podemos ter duas coisas aí, mas eu vejo mais pela questão daí do motor, daí de lâmpadas. Quando ele começa a criar uma aplicabilidade que saiu da parte clínica e passou para ter uma aplicabilidade concreta, isso mexe com histórias mil aí. Como daí também quando você vai discutir uma medicina sem os remédios, você está mexendo com uma indústria farmacêutica que é uma das mais poderosas aí do mundo, uma das que geram mais recursos aí no mundo inteiro. Né? Eu brinco assim, que não é brincadeira, é rir para não chorar, que a indústria farmacêutica é derivada da indústria química, que a indústria química é a mesma fornecedora para a indústria de alimentos. Então a indústria de alimentos envenena a gente desde a infância, chega aos 40 anos e a gente precisa dos remédios deles para... Então ele causa um problema para oferecer a solução. Mas tudo bem. Continua sem entendendo, isso é o mais importante. O resto é um mero detalhezinho aí no processo. Eu vi uma matéria esses dias que o cara falou o seguinte, eu achei muito legal. Hoje em dia dizem que a gente vive mais, vive melhor. Antigamente as gerações passadas, 50, 60 anos começavam a morrer, 70 não passavam disso. Hoje chega aos 100 anos, é capaz de passar disso com uma certa garantia de saúde, né? Daí ele contextualiza isso e vai contra, que é falando o seguinte: hoje a gente vive tanto quanto ou até menos, e depois a gente tem uma subvida, né? Porque a gente aos 40, 50 começa a ter depressão, câncer de próstata, diabetes, pressão alta, e passa mais 30, 40, 50 anos dando dinheiro para a indústria química e farmacêutica. Ou seja, a gente tem uma vida tão longa ou boa, saudável quanto tinha antes, só que agora a gente tem mais um prazo para deixar todo o nosso dinheiro para eles, né? Eles criaram eu achei muito legal isso. A gente vive mais, não significa que viva melhor, ele só está passando a vegetar, só que andando ainda, né? Mas é como se tivesse um leito do hospital, entregando toda a energia financeira monetária para eles. Né? Eu acho que aí cabe muito isso que a gente estava falando até aqui, dessa preocupação com a saúde que a gente precisa ter, né? E de prevenir, né? Dentro dessa questão preventiva e da gente poder daí trabalhar e se responsabilizar por isso também, para a gente poder assim, ter uma participação ativa no controle da nossa própria saúde, né? E ficar menos daí dependente na medida aí do possível, porque tem coisas que fogem aí do controle, né? Você fica menos dependente quando você chegar numa idade mais avançada. Outra coisa que eu li, que eu já falei no outro vídeo, vou repetir porque eu acho muito legal, uma metáfora. O cara compra um carro e fica alisando o carro, fazendo revisão do carro, e todo mês, sei lá, 6 em 6 meses troca óleo, pastilha de freio, não sei o quê. E o corpo dele ele nunca revisa, nunca presta atenção, nunca dá bola
principal bem dele, que é o seu físico, né? Ou seja, não limpa, não faz uma limpeza energética ou física mesmo dos rins, do intestino, de qualquer coisa, não se preocupe em fazer a manutenção da saúde, né? Para ver como é que estão os valores estão completamente distorcidos. E talvez a principal coisa seja a falta de orientação e informação, né? Educação mesmo. Eu acho que a gente passa muito aí por isso. Eu acho que a grande questão é informação. E eu acho que eu vou mais um pouquinho. Até eu lembro dos velhos tempos aí do Sarmento, quando ele fez aqueles primeiros vídeos, um dos motes era informações saudáveis, né? Eu acho que é bem isso que nós estamos aí falando, é despertar para outras possibilidades de estar lidando com as dificuldades e também para estar prevenindo as dificuldades. Então, quando você traz o orgone, a autoemoterapia, enfim, inúmeras outras técnicas que nós temos hoje e equipamentos, você vai possibilitando que as pessoas que tenham escolhas, né, para lidar com elas preventivamente e também remediativamente. Né? Isso é uma coisa muito legal. E você discute as possibilidades. Você não tem aquele caminho único que todo mundo segue, você vai abrindo possibilidades para poder estar lidando também. E a questão do orgone, essa sacada aí do Reich, é muito interessante. Isso não pode ficar parado. Eu acho que é algo que precisa ser sempre resgatado, revivado. Resgatado. Que muita gente que vai conhecer, acabar sabendo, talvez a primeira vez na vida, esses vídeos agora, né? E com depoimentos de pessoas que já viveram, conhecem, têm alguma base para falar com mais propriedade sobre isso, ajuda a pessoa a perder o ceticismo, né? Uma das coisas que eu quero falar, já vou falar agora, tem dúvida, não está acreditando, faça uma caixinha em casa, coloque uma maçã, coloque um barbeador, coloque alguma coisa para fazer algum teste e sinta a eficácia, descubra se realmente, faça o seu próprio teste e ver se existe algum sentido de verdade nisso tudo, né? Porque parece, ouvindo falar, isso não já tem uma caixa de madeira com metal por dentro, né? Parece mentira, né? Parece mentira, parece que é uma falácia, uma falaceia, uma enganação, está querendo levar algum lucro de algum jeito. E foi justamente nisso que eu fiz, coloquei, testei, funcionou. Eu não quero muito saber como cientificamente funciona, de onde vem, como é que é. Pô, funciona. E o Sarmento fala uma coisa, eu não sei as palavras dele, mas é basicamente isso. A fé vem da experiência, né, do resultado. Você passa a ter fé quando você vê a coisa acontecendo na tua frente. Né? Não estou pedindo para que ninguém acredite no que eu estou fazendo, estou pedindo para que acredite que isso aí pode funcionar, faça o teste e se funcionar para você, bola para frente, faça no maior, faça para você usar. Eu digo assim, todo o tempo que eu utilizei a caixa sempre foi extremamente efetivo, né? Eu posso te falar da minha experiência pessoal e da experiência com os pacientes, sempre foi, e agora espero que a gente possa na universidade fazer um trabalho sistemático e contínuo. Não adianta fazer uma pesquisa, o ideal é você ter pesquisas contínuas e que você possa estar trazendo à luz várias questões que ainda são dúvidas quanto à utilização da energia. Agora, a sua efetividade, ela, sem dúvida nenhuma, é comprovada. Agora, a gente precisa ter as especificidades para ter uma utilização mais racional e mais efetiva. Né? E principalmente aquilo que eu já falei várias vezes, estou insistindo muito nisso, é a gente retomar as pesquisas. E eu até quero, falando agora contigo, disponibilizar, se algum aluno ou alguém quiser fazer algum trabalho, quiser usar as minhas ferramentas, as minhas caixas, ou querer que eu faça algumas caixas, alguns modelos, eu estou à disposição para contribuir com essas pesquisas aí, da maneira que eu puder. Então, eu acho que é isso, Gilberto. Foi muito bom conversar com você. Não sei se você quer falar mais alguma coisa em relação à energia orgânica, equipamentos orgânicos, caixa orgânica, que para encerrar isso, deixa eu te falar alguma coisa que você gostaria. Eu só queria pontuar assim, foi um prazer muito grande poder falar sobre esse assunto, né? Porque, veja, o próprio trabalho aí do Reich nas universidades, né, e nos cursos de psicologia muito pouco falado. Né? A grande maioria dos cursos de psicologia nem ouve daí falar de psicoterapia corporal. Né? Eu tenho
uma matéria onde eu trabalho, que é uma matéria optativa de psicologia somática, né? É onde eu daí trabalho a bioenergética, a biossíntese e o trabalho aí do Reich. Sempre temos as caixinhas lá para poder daí discutir um pouquinho, né, sobre a questão da energia. Agora, se dentro dos cursos de psicologia a informação é precária, você vê que a grande maioria dos psicólogos não tem noção daí nenhuma do trabalho de psicoterapia de base corporal, que foi o grande legado aí do Reich, né? Então eu acho que isso é uma questão de se despertar também, né, de se ativar mais, das pessoas daí buscarem mais informação, porque isso teve um boom durante um certo tempo, se acomodou e hoje ficou em alguns lugares. O boom foi mais ou menos na época dos eventos, dos congressos promovidos pelo Sem dúvida. Ralph Viana, no Rio de Janeiro, né? Uhum. Nessa época dos vídeos, de 20 anos atrás. Nessa época nós trouxemos aí para cá, fizemos vários ciclos Reich aqui em Curitiba aí também. O primeiro foi, eu falei 80 e pouco, mas eu acho que foi em 91, nós fizemos um bem grande aqui na PUC, foi a primeira vez que a gente trouxe para cá, dentro de uma universidade, e depois fizemos vários eventos aí sequenciais. E há uns 2 anos nós repetimos, trouxemos a máfia antiga aqui, o Ralph, o Juraci daí cansado, o Michel Robin, que nós conseguimos achar, e mais alguns colegas aqui aí do Paraná que trabalham aí na área, fizemos um evento aqui. E nesse ano provavelmente a gente deve retomar antes que alguém morra, né? Porque agora o tempo passa rapidamente, você tem que trazer alguém embalsamado. Então, enquanto nós estamos vivos ainda, poder discutir um pouquinho essas questões, né, que são muito legais aí, e hoje todos têm uma vasta experiência aí, tanto daí de consultório como de outras atividades, né? E eu acho muito daí salutar a gente aproveitar, trocar isso. Aí eu lembrei de mais 3 coisinhas agora. O efeito para mulherada, vou falar coisa prática do dia a dia, a mulherada gosta quando preserva os alimentos lá dentro. Imagina que pode preservar o corpo também, né? Tipo assim, eu vou envelhecer menos se eu ficar usando a caixa. Isso tem sentido? Tem sentido. Tem sentido pela questão celular, né? Então, só que assim, eu acho que é uma coisa de pesquisa também, né? E se você promete uma coisa dessa, você está frito. Eu quero falar outra coisa contigo. Estou surgindo agora, estava para encerrar, vamos continuar. O Sarmento me falou, você soube que ele fez junto com a Ana, né, ex-companheira dele, fez pantufo orgânico, capacete, cintas, não sei o que e tal. E já está sabendo, soube que ele fez a cueca orgânica? Não. Ele me falou lá, o Ralph me contou também, diz que o efeito é um Viagra da China, só que não dá dor de cabeça, não tem os efeitos colaterais, e é muito bom, recomendo para todos, ainda até para os problemas de infecção, urinária, essas coisas todas que dá na região, né? Dos genitais e na pelvis ali, resolve muita coisa. E recomendo para todo mundo. Eu já combinei com a minha esposa, chegando em casa, vamos fazer uma. E daí uma amiga nossa falou: e tem calcinha orgânica? Eu falei: tem. Eu nem sabia. Mas se não tinha, agora vai ter. Então a gente vai fazer em casa o teste da cueca e da calcinha. A gente depois foi sair para comprar, para fazer, né? Na verdade é uma cueca. Ele fez primeiro com um modelo tradicional, depois ele usou samba canção, disse que era melhor. E duas, né, uma dentro da outra, uma tamanho um GGG, né, grandona, daí costura uma na outra, uma do teu tamanho, uma bem grande, e faz os recheios, né, com algodão. Com algodão e palha de aço, né, bombril. Então a gente vai fazer esses testes, né? Vamos ver se não vai vir um quinto daqui a pouco. Vai ficar comprovado que funciona, né? Mas a lógica é clara, porque aumenta o nível de energia, né? Então você tem
estimulação a nível sexual também. Né? Com certeza. Quando eu contei aí para vocês, nós fizemos uma caixa daí maior aqui, fazer alguns experimentos daí justamente com trabalhos tântricos dentro aí da caixa. Faz realmente uma potencialização muito grande. Nós fizemos uma caixa que os pacientes aí brincavam que parecia uma favelinha, porque era bem grande a caixa mesmo. Cabiam 2 pessoas dentro, bem empolgadas. Para quem não entendeu o termo, o que é tântricos? O trabalho tântrico é um trabalho que vem, né, das técnicas orientais, aí do yoga, e que usa a sexualidade como forma de transcendência. Né? Então, mas era uma caixa para 2 pessoas. Isso, para duas pessoas. Né? Senão seria o cuecão do sarmento, que é a estimulação dentro da caixa também. É grande, só que se você faz uma estimulação pontual, é a mesma coisa aí do bastão, você está fazendo uma estimulação aí no local específico. Né? Se você faz algo especificamente aí na pelve, você vai ter uma estimulação concentrada aí na pelve daí também. Deixa eu tirar uma dúvida do bastão sobre essa descarga e carga, né? Quando que eu tenho que fazer a carga ou a descarga? Tipo, tem uma ferida ou tem alguma coisa, você sabe? Tudo que for inflamação, cabe a descarga. Né? Todas as ites aí, todas as inflamações. Mas depois eu coloco uma carga, depois ou só a descarga? Não, eu acho que primeiro você tem que fazer a descarga depois, né, para tirar o excesso de energia e depois para a regeneração do tecido. Aliás, até quando eu falei para você aquela primeira caixa, eu estou daí lembrando agora. O Gayasa daí recomendava como uma das coisas que a energia funcionava bem era para queimaduras. Né? Então, bom saber, nunca ouvi falar esse relato para queimadura. Isso eu lembro dos velhos tempos aí do primeiro curso que eu fiz com o Ângelo Gayasa. Né? Então eu fiz aquele experimento da forma, uma coisa extremamente prática e simples. Pegava uma caixinha de isopor e uma forma que encaixasse dentro, então você fazia a aplicação pontual. Né? Já estava pronto, você não tinha que construir nada. Né? Então, mas eu acho assim, tem muitas coisas, como essa mesmo, né? Falando de estimulações energéticas, que tudo isso amplia o potencial aí de carga. Né? E você com uma carga mais alta, você lida melhor com a vida. Né? Eu acho que a grande questão é essa, a nível de saúde geral e a nível de saúde emocional. E a questão do número de camadas, você acha que, para mim, a lógica é linear. Né? Tipo, uma camada, se eu fizer uma caixa de uma camada, eu fico 30 minutos por dia. Se eu fizer de 3 camadas, 20 minutos dá. Se eu fizer de 5, 10 minutos dá. Se eu fizer de 10 camadas, né, 5 minutos por dia. Seria uma coisa assim? Ela tem mais carga, precisa menos tempo, ela só vai diminuir o tempo. Eu acho que aí você vai ter que fazer testar, porque cada um é diferente. Né? A caixa tem essa particularidade, ela tem efeitos diferentes em estruturas diferentes. Né? Então você tem que testar e ver o tempo que você daí se sente bem. Que quando você fala em camadas, você está falando de uma dosagem maior. Né? Então tem um potencial de carga mais alto, que eu posso dar conta ou não. Tem gente que pode daí sentir mal, outros pode ser uma overdose. Então você tem que sentir como é que não isso necessariamente funciona. A carga maior é compensada pelo tempo de exposição menor, às vezes não tem nada a ver. Porque a nossa grande questão é o equilíbrio entre carga e descarga. Se você ficar com excesso de carga, não é bom, gera ansiedade. Tá? Se você tiver com carga aí de menos, você está descarregado e isso leva ao estado depressivo. Né? Você não tem como se mexer mais. Então a grande questão é esse equilíbrio entre carga e descarga. Você também tem que descarregar isso para poder revigorar. Você é a pessoa certa para fazer essa pergunta. O Luiz Moura cita no vídeo que o Sarmento fez que ele chegou a usar a caixa com uma intensidade, uma regularidade por 2 vezes por dia, ou mais tempo do que o recomendado, e ele começou a ter parada do diafragma, né? Porque a energia estava tanta
que ele não precisava, certo, diafragma, o sistema, o organismo identificou que não precisava mais respirar. Então o diafragma parava e ele sentia falta de ar. Para compensar e resolver esse problema, ele tinha que chegou a relatar que saía do carro no meio do trânsito, saía correndo, subindo a escada, descendo, para ver se o diafragma pegava no tranco e voltava. Ou seja, a energia estava tanta que ele acabou tendo que fazer esforço físico para descarregar a energia, para voltar a funcionar o diafragma. Isso deve ser fato, né? É verdade. Isso aí tem lógica, né? Tem lógica. Tem lógica porque assim, toda overdose causa desequilíbrio. Tá, então nessa peculiaridade eu queria fazer uma brincadeira, né? Uma provocação. Eu cheguei a pensar, falei com a esposa da minha cunhada, a irmã da minha esposa, que treina pessoas para atletismo e para maratona. Mas será que no esporte seria adequado? Eu cheguei a utilizar com alguns atletas, enquanto eu tinha caixa aqui, e sempre deram bons resultados. Não foi nada sistemático, assim, de tempo muito longo, mas sempre havia um bem-estar maior. Eu uso hoje mais exercícios de bioenergética com eles, até porque como eu trabalho com equipes hoje, não tem como daí colocar todo mundo uma caixa. Né? Mas assim, a gente utiliza exercícios que fazem efeitos semelhantes. Daria para tentar usar no esporte, no eu acho que melhorar o desempenho. Sem dúvida nenhuma, mas aí ele vai fazer uma coisa sistemática, né? Aquilo que eu falei, pesquisa, a gente tem que mensurar essas coisas para ver as possíveis aplicabilidades, porque nós temos aí você trouxe uma coisa, só entre tempo à disposição e número de camadas, a gente já tem uma gama de possibilidades de efeitos. Né? Então, fora isso, todas as possibilidades da aplicação nos vários tipos de doença, de disfunções, tanto a nível somático como emocional ou integrados, né? A gente teria muita coisa aí para poder trabalhar e ter uma aplicabilidade mais assertiva. Né? Genérica, a gente sabe muito bem que ele funciona. Todos os relatos aí que a gente tem e o que eu tenho de experiência também sempre funcionou. Agora, para a gente ter um uso mais otimizado, eu acho que as especificidades vão trazer um campo aí muito legal de aplicabilidade. Eu tenho uma tensão, a vontade de fazer, porque lá na cidade onde eu moro, Itamonte, é muito alto e perto do eixo Rio-São Paulo, no meio do eixo Rio-São Paulo, e tem muito atleta, tanto é que atleta que vai treinar lá por causa da altitude, né? E eles até estavam querendo criar um centro de treinamento de altitude para as Olimpíadas, né? Eu não sei o que está dando, acho que não vai acontecer lá por causa de decisões políticas. Mas tem muito atleta lá fazendo corrida e todos os dias você vê os atletas, né? E eu estou louco para abordar alguns deles e oferecer essa possibilidade para fazer os testes com eles. Vocês estão dispostos a encarar, fazer uma... se sente antes aí da corrida, porque a corrida, como tem um desgaste forte, a pessoa vai ter uma percepção, dá para usar uma escala aí de Borg, que é uma percepção aí de esforço, que você pode usar antes, depois aí da prova, usando a caixa e sem usar a caixa, como uma forma inicial de você poder mencionar isso. É legal. Mas é isso, Gilberto. Foi bom te conhecer, foi bom trocar figurinha contigo e a gente informar mais um pouco as pessoas sobre essa nova energia que está chegando de novo. Né? Orgulho na galera. Agora com a internet, né, tudo fica muito mais fácil, né? Os segredos são mais facilmente revelados. Vamos ver o que vai dar isso. Espero que alguém goste e que alguém teste e que desse público todo surjam os interessados da área da ciência que até façam o que o Gilberto está sugerindo e levem para dentro dos laboratórios e tragam resultados científicos para a gente dar continuidade nessa coisa que é muito boa, cara, e acho que vale a pena não morrer, né? A gente resgatar. Legal. Gilberto, tchau. Valeu. Boa sorte aí para vocês.